Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a eletricidade. Até agora falamos várias coisas interessantes. A gente falou sobre toda a parte de eletrostática, que basicamente traz aí a história da carga elétrica, a maneira como a evolução do estudo da carga elétrica levou ao desenvolvimento dos modelos atômicos, a parte dos modelos atômicos que levou à ideia de condução de eletricidade, que produziu tudo que nós conhecemos na parte de elerodinâmica também. Porém, dentro do assunto da elerodinâmica, a gente ficou restrito a fontes de tensão e resistores. E no mundo da eletricidade, da eletrônica principalmente, resistores não são os únicos elementos de circuitos existentes. Existem coisas muito mais sofisticadas, microchips, diodos, transistores e muitos outros dispositivos decorrentes desses elementos básicos. E aqui no ensino médio a gente não sai muito dessa linha. A gente se mantém basicamente com os resistores, que vocês viram, né, até pelas questões que apareceram, que já resolve grande parte dos problemas, permite você calcular o valor da sua conta de luz, permite você ter uma instalação segura para o seu chuveiro, basicamente todos os elementos aquecedores que a gente tem. Né? Mas, por exemplo, imagina que você tem aí um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas não é um resistor. Então, uma parte do nosso estudo, lá na frente, quando a gente falar do magnetismo, vai trazer aquilo que compõe o forno de micro-ondas. Se tiver um ventilador não é um resistor, é um motor elétrico. O motor elétrico funciona à base de força magnética. Então, tem uma série de outros conceitos que vão mostrar o funcionamento, né, do ventilador. E um elemento de circuito novo para a gente, claro, agora existe há décadas, séculos, que existe aí. Um elemento de circuito novo que a gente vai tratar na nossa conversa de hoje é o capacitor. E aí, para a gente poder falar de capacitores, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ficar pequenininho aqui no canto, eu vou mostrar para vocês como que surge a ideia de capacitor, como você deve enxergar o capacitor como elemento de circuito e em seguida a gente vê as propriedades e os cálculos que a gente consegue fazer com ele. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é cuidar da nossa terminologia. Então, capacitor é um elemento de circuito que vai armazenar energia. É isso. Então, ele vai ter que ter um símbolo. O símbolo do capacitor é uma plaquinha na frente da outra. É isso aqui, ó. Esse é o capacitor. Então você, na hora que você for fazer o desenho aí no seu caderno, que é muito importante você fazer o desenho, igual você fez muitos desenhos lá dos resistores, tu fez desenhos de resistores, né? Vários, né? Para saber direitinho o que está em série, o que está em paralelo, tu fez, né? Olha lá. Enfim. Então, assim como você fez muitos desenhos dos resistores, a gente tem aqui os desenhos dos capacitores. Então, o capacitor basicamente é isso aqui. Vendo o capacitor bem de perto, é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Imagina que você tem uma situação em que lá no céu tem uma nuvem. Essa nuvem ela está eletricamente carregada e a gente vai imaginar a situação em que a nuvem está aqui acima do solo. Beleza? Basicamente é isso. Imagine uma nuvem carregada acima do solo. Por que a nuvem fica carregada? Ora, aqui, não quero me estender muito não, mas a nuvem basicamente é um monte de gelo. Um monte de gelo sólido. Não é gotinha de água. Tem nuvem que realmente é tipo um farelo de gelo. Realmente. Mas, em geral, a nuvem tem gelo sólido. A nuvem de tempestade tem gelo sólido, uns blocão de gelo cabuloso que estão voando lá dentro da nuvem, subindo, descendo, devido às fortíssimas correntes atmosféricas que existem nas altitudes em que essas nuvens se encontram. É por isso que avião não pode entrar dentro de nuvem de tempestade. Porque se ele entrar, primeiro que as correntes de ar são muito fortes,
e dependendo do porte da aeronave aí, ela não está preparada para conseguir se desvencilhar de correntes tão intensas. E segundo, que se essas pedras estão rodando lá dentro em altíssima velocidade, você botar um objeto lá no meio, ele vai ser metralhado por elas, né? Então, assim, a nuvem, ela tem objetos no estado sólido em altíssima velocidade lá dentro, né? 100, às vezes até 150, 200 km por hora nas correntes de ar que tem lá dentro da nuvem, beleza? Então, nuvem não é gotinhazinha que vai deixar o para-brisa do avião embaçado, não é isso, né? Nuvem de tempestade, que é essa que vai estar provocando queda de raio, né? É nuvem de tempestade, nuvenzinha, essa nuvem fofinha de algodão que a gente vê no céu, acha bonitinho, beleza. Essa daí é suave, até a asa delta passa dentro dela, se é que dá conta de ir tão alto. Mas não teria problema nenhum, o cara passar um friozinho lá dentro. Mas nuvem de tempestade é um blocão de gelo voando, blocão do tamanho de uma cadeira, voando lá dentro, né? A 100, 200 km por hora. E aí, esses blocão de gelo, naturalmente, lógico que eles vão se chocar, vão se atritar. E aí, deixa eu voltar a imagem. E aí você já viu, eletrização por atrito. Então imagina que uma nuvem, ela fica eletricamente carregada. Aqui eu vou botar o sinal de mais. Cara, na real, porque eu quero. Sei lá, tem nuvem positiva, tem nuvem que fica negativa, né? Eu não tenho aqui elementos para determinar qual é a carga elétrica de uma nuvem típica, né? Deixa eu sair daqui porque eu estou vendo que eu estou atrapalhando aqui o finalzinho do chão e aí eu não quero atrapalhar isso. Então, beleza. Ora, se você tem uma nuvem com carga elétrica positiva, e essa carga é uma carga importante, é uma carga relevante, é natural que o solo tenha, por indução, processo de eletrização por indução, tenha aqui na frente dele várias cargas negativas. Por quê? Ora, porque essas cargas positivas da nuvem vão induzir os elétrons, né, aqui do solo e que eles vão ficar acumulados por aqui. Então é natural você sacar a ideia de que aqui no meio, que a gente tem ar, né, aqui no meio do caminho. Aqui existem linhas de campo elétrico, porque se eu tenho carga positiva lá em cima, carga negativa aqui embaixo, eu tenho linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico saem da carga positiva e vão na direção da carga negativa. Então, ó, a gente tem campo elétrico aqui. Ó. Então, isso aqui ó, é o campo elétrico. Então, eu não estou dizendo que é um campo uniforme. Deve ser aproximadamente uniforme. Aí, bem debaixo da nuvem deve ser de fato. Mas não é esse aqui o assunto. Não tem um campo elétrico ali no meio? Ora, tem campo elétrico ali no meio. Ó, vou ficar aqui nesse cantinho que vai ficar melhor. Tem campo elétrico ali no meio. Ou seja, se uma carguinha elétrica tiver de bobeira por aqui, uma carga elétrica estiver dando mole, ela vai sofrer uma força elétrica. Se essa carga tiver massa, ela vai ser acelerada. Ela vai se movimentar aí. Ou seja, existe energia entre a nuvem e o solo. Existe uma energia devido ao simples fato de que uma nuvem carregada está passando em cima do solo. Existe energia ali. De onde veio essa energia? Sei lá, velho. É o fato de ter tido o atrito que acumulou ali as cargas. E aí, em primeira medida, veio desse atrito, essa energia. Né? Porque energia não nasce, não morre, não tem filhote. Vamos botar aqui a primeira lei da termodinâmica lá da segunda série. Ela é válida para sempre. Ela é uma das leis físicas que nada derrubou. Relatividade, física quântica, e buraco negro, e matéria escura. Bem, não tem nada que derrubou. Primeira lei da termodinâmica. Essa lei está inteirinha até hoje em todos os ramos da física. E se você faz um cálculo e ele desobedece a primeira lei da termodinâmica, que é a lei da conservação da energia, a ciência fala, faz de novo que está errado.
porque não tem como desobedecer às leis da termodinâmica, beleza? Isso é uma coisa muito forte que existe aí no mundo da física, da química, da biologia. Se você tiver um negócio que desobedece a primeira lei da termodinâmica, a chance dele estar errado é 100%. Né? Hoje em dia não existe. Você faz de novo até ele obedecer a primeira lei da termodinâmica. Por que eu estou falando disso? Ora, porque eu estou te dizendo que uma nuvem em cima do solo representa armazenamento de energia. E armazena a energia que veio de onde? De onde veio essa energia? Essa energia veio do processo que carregou a nuvem. Então, mesmo sendo só um exemplo, eu estou te mostrando que a primeira lei da termodinâmica é válida aqui. Então, estamos juntos. Temos uma nuvem, essa nuvem está acima do solo, o solo teve cargas elétricas induzidas ali devido à presença da nuvem, e aí a presença dessas cargas de sinais opostos, guarde bem isso, cargas de sinais opostos, essas cargas de sinais opostos ali garantem que esse conjunto armazena energia. Por que eu tenho convicção que armazena energia? Porque se eu vier aqui pegar uma carga elétrica do bolso, lógico que ela vai ter massa, e botar nesse campo elétrico que está aí, ela vai sofrer força elétrica e vai ganhar velocidade, vai ganhar energia cinética, e ela ganhando energia cinética, a gente volta lá naquele argumento, quando a gente definiu energia potencial elétrica. Ora, se essa energia cinética está surgindo aqui, significa que ela estava armazenada na forma de energia potencial. Energia potencial elétrica. Beleza? Essa é a parte teórica. É isso aí. É a gente sacar que duas placas paralelas, carregadas com cargas de sinais opostos, elas constituem um sistema em que existe energia potencial elétrica armazenada. Deixa eu sair daqui de novo. Tá, e o que eu quero num circuito elétrico com isso daí? O que eu quero? Você vê que eu não estou aqui para falar do momento que o raio cai. Se o raio cair, aí tem condução de eletricidade, aí o ar no meio vai funcionar como resistor e ele vai esquentar muito, porque o lugar onde passa o raio, o ar fica superaquecido. Por isso você vê aquele clarão azul. Aquele clarão azul é o mesmo clarão azul que você tem na hora que você aperta o acendedor do fogão lá, que ele faz aquele clarãozinho lá, é o mesmo clarão. Né? Por que tem aquele clarão? Porque na hora que você tem a carga elétrica passando, ela esquenta tudo ao redor. E esse aquecimento é muito extremo. Ele aquece tanto que o negócio fica azul. É isso. Imagina que você tem uma barra de ferro. Aí tu vai lá, esquenta a barra de ferro. Na hora que você esquenta a barra de ferro, se ela ficar quente mesmo, ela fica vermelha. Se tu esquentar mais, ela fica laranja. Se esquentar mais ainda, ela fica amarela. Se tu esquentar ainda mais, ela fica azul. Por isso que a chama do fogão é azul, né? Porque ela tá numa faixa de temperatura aí que a radiação que ela emite aí da faixa do visível tem essa frequência mais alta aí na faixa do azul. Né? Então o raio nada mais é do que um resistor, o ar funcionando como resistor. Eu não quero saber do momento que cai o raio. Né? Por que o raio é um resistor? Na hora que a carga passa, ele esquenta, efeito Joule. Né? Tanto esquenta que na hora que um gás, que é o ar, esquenta, ele dilata. Na hora que ele dilata, ele provoca o aparecimento de uma onda. Estou lembrando aqui a segunda série inteira, né? Recordar e viver. Então, ele forma uma onda. Essa onda é aquele trovão que você está escutando. É a onda que você ouviu. Né? Tanto que a gente até falou isso lá na ondulatória, viu? Não sei se você chegou a assistir isso aí, às vezes no ano passado, não sei. Mas o gás, na hora que ele expande, ele emite uma onda de frequência super baixa e o acendedorzinho do fogão emite uma onda de frequência super alta, porque ali o comprimento de onda é pequenininho, aqui o comprimento de onda é a distância da nuvem até o solo, né? O comprimento de onda é muito maior. Então, o comprimento de onda não é a distância não, mas ele é proporcional à distância, só para manter o rigor.
Então eu quero, primeiro, antes de mais nada, trazer a ideia de que duas placas paralelas, carregadas com cargas de sinais opostos, armazenam energia na forma de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica pode ser usada em circuitos elétricos. E o uso dessa energia nos circuitos elétricos pressupõe que você carregou essas placas com cargas de alguma maneira. Então, a nuvem, como é que a nuvem ficou carregada? Por causa lá do atrito. Como é que eu vou carregar o meu capacitor? Se eu tiver um capacitor, eu vou pegar uma fonte de tensão, um instante, eu vou pegar uma fonte de tensão, vamos supor que aqui é a placa, a polo positivo e polo negativo, aí eu pego essa fonte de tensão e vou conectar no capacitor. Aí, basicamente, o que eu faço é isso, é pegar a fonte de tensão e ligar no capacitor, beleza? Enquanto eu estiver com a fonte de tensão ligada no capacitor, eu vou estar carregando o capacitor. Ou seja, esse aqui é o polo positivo, eu vou estar fazendo essa placa aqui, ficar positiva. E se aqui é o polo negativo, desculpe, se aqui é o polo negativo, então a placa do capacitor do lado de lá vai ficar negativa. Veja, não passa carga entre as placas, ou seja, usando a nossa analogia da nuvem. Eu não estou falando do momento que cai o raio. Eu estou me referindo ao momento em que nós temos duas cargas elétricas de sinais opostos mantidas à distância. É isso. Tanto que se você pegar os livros mais raiz, casca grossa aí do passado, o assunto de capacitores ele está lá no capítulo de eletrostática. Então, antes de falarem de circuito, de resistor e não sei o que, a galera da antiga falava de capacitores antes de tudo. Né? Eu acho isso muito doido, mas enfim. Aí, para que serve o capacitor? Basicamente, armazenamento de energia em uma resposta simples. Então, a gente vai precisar armazenar. Então, para armazenar energia, eu preciso pegar uma fonte de tensão. Lembra qual era a letra da tensão? U. Isso, U. E o capacitor, bom, finalmente vamos ter uma letra intuitiva aqui. O capacitor será representado pela letra C. E todo capacitor tem uma carga elétrica armazenada quando você liga uma fonte de tensão nos seus terminais. Se você ligar uma tensão U nos terminais do capacitor, esse capacitor ganha carga. E tem uma fórmula para calcular essa carga. Eu vou escrever a fórmula aqui. A carga armazenada será o valor da capacitância do capacitor vezes a voltagem. Eu me recuso a fazer o meme que já está pronto. Me recuso. Então, a quinta série que habita em mim, saúda a quinta série que habita em você. Então, essa é a fórmula da carga do capacitor. Ela pode ser tratada como uma interjeição? Pode, para você memorizar, sem grandes problemas. Se você não sacou, sinto muito. Então, a carga armazenada no capacitor será calculada pelo produto capacitância vezes tensão. Vamos botar unidades de medidas nas coisas por aqui. Carga tem que estar em Coulomb, beleza? Então, a carga elétrica em Coulomb, armazenada num capacitor, será o produto da capacitância vezes a tensão. Lembra que tensão era o mesmo que voltagem? Ou seja, tensão era medida em volt. E a capacitância tem uma unidade de medida que nós não falamos até agora, é a primeira vez que nós vamos falar. Ela é uma homenagem a Michael Faraday e ela se chama Farad. Não é Faraday não, tá? É Farad. O Farad é a unidade de medida de capacitância. Aqui a gente já sabe, né? Coulombs são quantidades de carga. Normalmente você tem
poucos coulombs nos circuitos usuais do dia a dia. Microcoulombs, nanocoulombs. Lembra dessa história? Os circuitos eletrônicos tinham correntes em miliamperes, né? Eram poucos amperes, porque eram poucos coulombs passando por segundo ali nos circuitos. Quantidades grandes de coulombs a gente vai ter em locais de armazenamento muito grandes, né? Então, é esperado que você tenha capacitores capazes de armazenar pequenas frações de coulombs, mesmo que você ligue esses capacitores em muitos volts. Então, é esperado que os capacitores tenham capacitância, que é a unidade de medida desse C aí da fórmula, tenham capacitâncias representadas por um número pequeno. Então, você vai comprar um capacitor, você vai comprar um capacitor de 50 microfarad, de 1000 nanofarad. Você vai comprar um capacitor de picofarads, muitas vezes, bem pequenininho, né? Então, os valores, eles vão explorar aqui os fatores multiplicativos. Então, basicamente, quando você tiver um capacitor no circuito, uma das coisas que você vai querer saber é quanta carga tem armazenada neste capacitor. E para você calcular a carga, você usa essa fórmula. E é isso. E essa fórmula vai te dar a carga armazenada no capacitor. Eu vou colocar aqui um exercício simples para a gente ver como que essa fórmula se aplica na prática. Um circuito elétrico contém um capacitor de 100 microfarad. Então, o que é 100 microfarad? 100 microfarad é a capacitância desse capacitor. Então, a capacitância vale 100 microfarad. Se você quiser escrever isso aí na forma de potência de 10, 100 vezes 10 a menos 6 farad. Beleza? E uma fonte de tensão de 12 volts. Então, U, que é a tensão, ela vale 12 volts. Se o capacitor estiver totalmente descarregado, qual será a carga elétrica armazenada nele após a carga completa? Você viu o cuidado da fala aqui do enunciado. Ele está colocando para a gente o seguinte: o capacitor está inicialmente descarregado e você vai carregar esse capacitor. Ou seja, você vai botar toda a capacidade de carga dele, você vai carregá-lo completamente, beleza? Então, para você carregar ele completamente, o que você faz? Liga na fonte de tensão. Então, essa fonte de tensão aqui no caso, a fonte de 12 volts. Então, você vai ligar a fonte no capacitor e ele vai ter uma carga. Como calcula a carga? Carga. A carga armazenada no capacitor será capacitância 100 vezes 10 a menos 6 vezes a voltagem, que é 12. Então, a carga armazenada, 12 vezes 100, 1200 vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 1.200 microcoulomb. Ou você pode querer escrever também 1,2 vezes 10 a 3, que é 1.200, vezes 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 1,2 milicoulomb. Essa é a carga armazenada num capacitor. Beleza? Antes da gente falar para que serve o capacitor, eu quero te mostrar uns capacitores. Vamos dar uma olhada? Acabei de ver que a imagem ficou com a resoluçãozinha de milhões, né? Mas vamos olhar. Aí tem vários exemplos de capacitores, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, esse aqui, deixa eu sair daqui, que eu consigo desenhar melhor. Ó, esse daqui, por exemplo, esse verdinho aqui, ó. O que você tem, ó, é uma placa na parte de baixo, ligada nessa perninha aqui, e outra placa aqui em cima, ó, ligada na segunda perninha. Basicamente é isso. Aí você tem... Eu tenho que aparecer, galera. Eu tenho que aparecer para fazer meus gestos aqui. Aí basicamente o que você tem ali são duas placas paralelas. Existe um material isolante
no meio dessas placas, entre essas placas. Você vai ver o nome desse material isolante no livro como dielétrico. Dielétrico é sinônimo de isolante. Por que isolante? Ora, nós combinamos que o capacitor ele seria análogo a uma nuvem em cima do solo sem cair raio. Então não pode cair raio. Se cair o raio, estragou seu capacitor. Inclusive, alguns são feitos para explodir de propósito, caso passe uma corrente elétrica ali onde não devia. Beleza? Então, é um pressuposto. Não passa carga entre uma placa e outra. Carga elétrica, na hora que você carrega o capacitor, é aqui em volta, ó. Uma fonte de tensão, um negócio aí. Tu se vira aí para deixar ele desse jeito. Você vai ver que existe bastante criatividade para carregar capacitor, inclusive. Então, as cargas elétricas, elas fluem aqui pelo lado de fora. Né? Outra coisa que pode parecer forçação de barra, mas que faz muito sentido. A placa de cima e a placa de baixo tem que ter a mesma carga, mesma quantidade de carga. Porque, afinal de contas, essas cargas vieram do mesmo lugar. Né? Então, se você tem a carga elétrica positiva daqui, significa que, de algum jeito, essa fonte pegou os elétrons daqui e levou para o lado de lá. E gastou energia fazendo isso no processo de carregamento do capacitor. Beleza? Mas entre as placas é isolante. Sinônimo de isolante. Dielétrico. Beleza? Combinado? Então, tranquilo. Aí, ó, você tem capacitores aí, ó. Aqui, esse redondinho aqui, ó. Esse capacitor redondinho, ó, é como se fosse uma plaquinha aqui em cima, que vem um fiozinho, liga aqui, e uma outra plaquinha embaixo. Então, vê, a placa não precisa ser retangular, beleza? Esse aqui é uma versão pequenininha daquele ali, ó. Também, ó, com uma plaquinha em cima e outra embaixo. Normalmente tem um material plástico aí no meio. Uma cerâmica, um poliéster, tem algum materialzinho aí isolante, beleza? Então esses aqui, todos eles, ó, são desse jeito aqui, ó. São desse jeito. Plaquinha em cima, plaquinha embaixo, isolante no meio, né? Esse aqui redondinho, ele é bem curioso, eu vou deixar ele para o final, né? Mas antes eu quero falar desse aqui, ó. Esse aqui é um capacitor usado em rádio, para sintonizar rádio. Ele é bem engenhoso, bem legal. Ele, na verdade, tem várias placas e aí você vai fazendo a placa assim, ó, subir e descer. Que aí assim você tem placa grande e quando ele roda assim é como se fosse uma placa pequena. E conforme você vai mudando o tamanho da placa, vai mudando a capacitância. Vamos ver isso mais para frente. Como calcular a capacitância. Então, dependendo do tamanho da placa, a capacitância pode ser maior ou menor. E é aí que entra esses capacitores aqui, ó, com essa forma de cilindro. Esse cilindro, na verdade, é como se fosse um grande rocambole. É rocambole mesmo. Imagina que você tem o seguinte, ó, você tem uma placa assim, ligada em uma perninha, o capacitor, beleza? Ó, vamos imaginar esse azul aqui, ó. Então, essa perninha aqui, ó, é essa aqui que eu acabei de desenhar, beleza? Aí, ó, deixa eu trocar de cor aqui. Aí você pega uma segunda placa e bota aqui na frente, né? E liga num outro fio, que é essa perninha de cá. Aí, entre essas duas placas, você bota um papelão e muitas vezes, além do papelão, porque papelão é isolante, você também põe um óleo. Óleos normalmente são maus condutores de eletricidade, substâncias apolares, né? É difícil conduzir eletricidade, né? Normalmente eles são bem isolantes. Aí o que você faz? Você pega essas placas bem grandonas e enrola como se fosse um rocambole mesmo. Aí na hora que você enrola, né, fica um negócio mais ou menos assim, ó. A placa vermelha fica enroladinha assim, né? Como se fosse um negócio assim. E a placa verde fica assim, ó. Então, meu desenho ficou bom demais, né? Pode falar que eu devia ser artista. E aí você tem, ó, esse formato dele aí, ó. Aí você pode ter as duas perninhas do mesmo lado ou que nem esse aqui, ó, uma perninha de cada lado, beleza?
Tem uma série de limitações para o uso desses capacitores na eletrônica, mas basicamente eles têm um dispositivo de proteção que fica aqui em cima. Você pode ver que até tem uma marquinha assim, ó, como se fosse um lacre, que ele é feito para explodir e cuspir esse óleo para fora se ele tiver ligado de maneira inadequada, se ele for sobrecarregado. Né? Então, isso aí muito você vê quando você pega um equipamento, às vezes você liga no 220, um equipamento que é 110, se ele tiver uns capacitores lá dentro, se ouvir uma explosão, tem muitas coisas que explodem, mas uma delas, a mais marcante delas, é de fato o capacitor. E ele é feito para explodir, porque, falei desde o início, o capacitor é um dispositivo feito para não passar corrente dentro dele. Se passar, está errado. Então, caso algo aconteça, se começar a passar corrente, é melhor ele explodir. Ele abre assim, fica parecendo uma flor aberta, né? E na hora que ele explode e abre, ele deixa o circuito todo em aberto e funciona meio como uma proteção. Porque a pessoa que fez o projeto do circuito, ele pressupõe que o capacitor ele vai ser carregado, descarregado, mas não vai ficar passando corrente através dele, né, constantemente. Né? Esses aqui, normalmente eles racham. Muito difícil, viu? Rachar um capacitorzinho desse aqui. Mas se você fizer alguma coisa aí e sobrecarregar ele, ele racha. Mas esses aqui, que são os eletrolíticos, que tem o líquido lá dentro deles, ele explode realmente. Aqui, se você olhar do lado, 4.700 microfarad, 35 volts, ou seja, esse capacitor ele foi fabricado para ser ligado em 35 volts de tensão e ele foi fabricado para armazenar carga com capacitância, no caso, de 4.700 microfarad. Um capacitor considerado grande. Né? Esses outros aqui a gente teria que entender como é o código do fabricante para poder fazer a leitura. Mas esses eletrolíticos aqui, ó, muitas vezes vem escrito nele qual é a capacitância desse capacitor. Beleza? Então, o básico inicial de capacitor é isso aí. Dispositivos feitos para armazenar energia, armazenar carga dentro deles. Como que eu faço para calcular essa carga? Aquela formulazinha que eu mostrei para vocês. Beleza? Então, eventualmente, se vão te pedir, eu quero saber qual é a carga no capacitor. Bem tranquilo. Você vai fazer um daqueles cálculos que a gente fez nos circuitos para descobrir qual é a voltagem que está submetida àquele capacitor. E a partir disso, você tira as demais conclusões. Beleza? Vamos avançar um pouquinho na próxima aula, aí a gente fala um pouquinho mais sobre o capacitor, mostra um exemplo concreto num circuito e aí a gente finaliza esse assunto. Beleza? A ideia não é se alongar muito nele não, porque nos vestibulares ele é pouco frequente. Mas quando cai, se você tiver o basicão, você acerta com certeza. Beleza? Valeu, sucesso! Até mais.